Boa noite para quem já está comigo. Sejam bem-vindos ao nosso momento de estudo. Vamos ter a companhia de vocês. Que seja um momento agradável para todos nós. Vou tentar fazer uma correção aqui. Bem, boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Uberlândia é sempre uma cidade bonita, né? Sempre uma cidade muito agradável. Já estaremos começando. Boa noite, Dona Ivete, seja muito bem-vinda. Dona Ivani também, sejam muito bem-vindas a esse momento de estudo. Tá? Deus nos acompanhe, nos abençoe nesse instante, quando a gente medita sobre a sua santa palavra e a gente entende que Deus está conduzindo a nossa história. Deus conduz a história do seu povo, a minha história, de vocês, e Ele faz sempre da melhor maneira. Às vezes a gente não entende como, a forma como Ele age, mas Ele faz sempre da melhor maneira para que o seu plano, o seu propósito na nossa vida aconteça. Boa noite, Dona Sandra, seja muito bem-vinda também. Espero que a senhora esteja bem, esteja recuperada já completamente. Tá? Que Deus abençoe sempre a senhora. Dona Ilha também, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Compartilhem aí com os amigos de vocês o link, né, para que mais pessoas possam estar conosco participando desse momento de estudo também. Que Deus nos deu a oportunidade de levar a sua mensagem, a sua palavra a outras pessoas também. Tá? Dona Edith, muito boa noite, como é que está a senhora? Seu José Bispo, como é que está? Está bem? Espero que sim, que Deus abençoe a ele e a senhora sempre, tá bom? Muito bom. Eu quero iniciar esse momento com vocês em nome do Deus Triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém. Tá? Que Deus nos acompanhe, nos abençoe nesse momento de estudo, de reflexão, e que a gente cresça no conhecimento da palavra dele para a nossa vida. Tá? Que bom, Dona Sandra, que bom saber que a senhora está bem. Tá? Boa noite também, Ivonete, seja muito bem-vinda para o nosso momento de estudo. Eu vou cantar com vocês uma música, não sei de onde é essa música, a fonte não é encontrada, mas ela é uma música já de cunho popular, né? Então a gente pode cantar também tranquilamente aqui para louvar ao nosso Senhor, tá? Se vocês conhecerem, Senhor, eu quero amar-te. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo o meu coração. Ó, toma em mim morada, em ti eu possa vencer. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero honrar
Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Que cumpra a tua vontade, rendido por teu amor. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo louvor. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo louvor. Deus nos dê sempre o privilégio de honrar, servir e amar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E Ele nos abençoe ricamente e sempre. A minha voz hoje não está muito legal. Eu devo estar com possibilidade de ficar rouco ou de pegar alguma gripe, alguma coisa assim. Está bem devagar hoje. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, tá bom? Muito bem. Mais alguém chegou aqui conosco, tá? São as mesmas pessoas aqui que eu já cumprimentei. Deus nos abençoe agora nesse momento de reflexão. Eu quero meditar sobre o tema que eu coloquei aí no estudo, né? Deus dirige a nossa história. Deus dirige a história da nossa vida. Às vezes de uma forma diferente do que nós imaginamos, diferente do que nós pensamos. Mas Deus está sempre dirigindo a nossa história. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9, a gente lê que os caminhos e os pensamentos de Deus são muito mais altos, são muito melhores do que os nossos caminhos, do que os nossos pensamentos. Tá? E esta é uma verdade inquestionável. Sim, de fato, a vontade de Deus, o caminho de Deus, sempre vai ser melhor ou maior do que o nosso. A gente pode perceber esta questão, por exemplo, quando a gente fica num primeiro momento sem entender qual é a atitude de Deus, qual é o plano de Deus, por exemplo, na vida de Abraão. Tá? Deus faz uma promessa para Abraão, diz que ele seria pai de grande nação, e aí já com 100 anos o seu filho Isaac nasce. E agora, já depois de passado um tempinho, agora Isaac jovenzinho talvez, e Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Tá? Então a gente fica assim, no primeiro momento, sem entender como pode, né? Deus vai dar a grande nação, ou Abraão será pai de grande nação, mas como se ele vai sacrificar o seu filho Isaac. Tá? E a gente percebe que Deus, então, antes de Abraão, aliás, sacrificar o seu filho Isaac, Deus diz para ele não, né? E provê lá um cordeiro. Eu estou com a minha internet aqui travando, para você está travando também? Estou percebendo aqui no notebook que está travando a transmissão. Espero que não esteja para você, espero que seja só aqui para mim mesmo. Tá? Bom, a gente vê então que Deus tem o seu plano, Deus tem o seu jeito de fazer as coisas que a gente às vezes não consegue entender, né? Os planos de Deus são, como diz o profeta Isaías, sempre melhores, sempre mais altos e perfeitos, tá? Em relação aos nossos. Agora Isaac, né, que Deus não permitiu que fosse sacrificado por Abraão, Isaac agora é a continuidade da aliança. Isaac continua trazendo ou sendo um instrumento da aliança de Deus
e a partir de Isaac nascem Esaú e Jacó. Tá? Deus faz a sua aliança prosperar, Deus faz a sua aliança seguir em frente. Tá? Obrigado, Dona Ivani, pelo retorno, né? De que está normal. Para mim aqui deu uma queda, eu acho que talvez seja somente o meu notebook mesmo que está com dificuldade. Deixa eu aproveitar aqui para cumprimentar o seu Felipe Vidotto, lá de Nova Venécia. Boa noite, seu Felipe, Deus abençoe ao senhor. E também a Genilda, eu vi a Genilda antes aqui, também está conosco, né? Nesse momento de estudo. Que bom, Genilda. Genilda é de uma localidade, de um distrito de Nova Venécia chamado São Luís Reis. Tá? Um local muito aconchegante, muito gostoso mesmo. Tá? Seja muito bem-vinda. Bom, essa aliança que Deus faz com o Jacó, é interessante que até hoje a gente olha para o povo de Deus e chama o povo de Deus de Israel. Tá? Deus, com o tempo, faz com que Jacó, ou dá a Jacó um outro nome, chamando ele de Israel. Tá? Bom, vamos lá, algumas considerações a respeito disso. Numa leitura rápida da história de Esaú e Jacó, a gente não consegue entender, no primeiro momento, a gente não consegue entender como é que Deus agiu da maneira porque as coisas aconteceram a partir de alguma esperteza. Tá? As coisas aconteceram porque Jacó, ele usou de esperteza com o seu irmão, ele usou de esperteza com Esaú. E nós vamos imaginar num primeiro momento que Jacó foi injusto, que Jacó não foi correto, tá? Não foi correto na sua atitude. Mas por que foi assim? Por que Deus permitiu ser assim? Por que Deus permitiu que as coisas acontecessem da forma como aconteceram? A gente vai entender quando a gente ler o que foi escrito a respeito desse Jacó. E a gente entende que Deus escolheu Jacó. Tá? Antes deles nascerem, antes de Esaú e Jacó nascerem, Deus escolheu Jacó para ser a sequência da sua aliança, para nele seguir a sua aliança. No livro de Gênesis, no capítulo 25, tá? lendo os versículos 22 e 23 de Gênesis, no capítulo 25, a gente vai entender, a gente vai ver o que Deus falou com a mãe deles antes de eles nascerem. Deus escolheu Jacó. Vejam só, versículos 22 e 23 do capítulo 25 de Gênesis. Na barriga dela, de Rebeca, mãe dos dois, havia gêmeos. E eles estavam lutando um contra o outro, um com o outro, ainda no ventre da Rebeca. E ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e Deus respondeu a ela: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz a 2 povos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Vejam, Deus escolheu Jacó. Todo o direito seria de Esaú. Todo o direito, a autoridade na família após a morte do seu pai, Isaac, seria de Esaú, porque ele era o mais velho. Mas aqui a gente entende por que Deus permitiu todas as coisas acontecerem. Foi Deus quem
deixou que a história acontecesse dessa maneira para cumprir o que ele escolheu, o que ele preparou, o que ele definiu. Tá? Diz, ó, tem duas nações nascendo em você. Uma será mais forte do que a outra. Uma terá mais poder do que a outra. Tá? Mas é Jacó com o qual eu manterei ou eu farei a minha aliança. Então veja, a justiça de Deus acontece assim como Ele quer, assim como Ele programa. E agora eu vou ficar questionando por quê? Por que Deus permitiu assim? Por que Deus fez com que a história acontecesse desta maneira? Eu vou entender e eu quero aceitar, eu quero acreditar, eu quero confiar que Deus está dirigindo a história. Eu quero confiar que Deus está conduzindo o seu plano para que aconteça o ápice desse plano. E a gente sabe qual é o ápice desse plano. É o nascimento de Jesus. É dessa linhagem que vai acontecer o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Deus fez o seu plano. Lembra que a gente leu, em outra ocasião, que Deus, na verdade, fez o plano da salvação antes mesmo da gente existir, antes mesmo da gente ser criado. Deus já fez o plano da salvação. Tá? Então a gente acredita, a gente confia nisso, e a gente entende que Deus fez as coisas, que Deus projetou, que Deus conduziu as coisas. Qual é esse plano de Deus? Tá? Deus disse para Rebeca, o seu filho mais velho vai servir ao mais novo. Esaú nasceu primeiro. Esaú, como eu disse, a ele cabia o direito da primogenitura, a ele cabia o direito de cuidar da família, de ser responsável na família. Isso aconteceria quando Isaac morresse. Então Esaú assumiria o lugar do seu pai. Quando Esaú estava para ser abençoado por Isaac, Rebeca lembrou-se destas palavras que Deus disse a ela. O mais velho será dominado pelo mais moço. E aí Rebeca pensa, não, mas se Esaú for abençoado, se ele tiver a primogenitura, então não vai se cumprir o que Deus falou. Esaú será o líder e Jacó servirá a Esaú. Então, Rebeca acabou intervindo nessa história. Rebeca fez o seu plano. Rebeca pensou numa maneira de que aquela palavra de Deus se cumprisse. E então ela projetou, ela planejou como fazer isso acontecer. E aí vocês, se vocês quiserem acompanhar, no capítulo 27 de Gênesis, eu não vou ler todo o capítulo aqui, só vou relacionar algumas coisas, né? Isaac abençoa Jacó. Vou ler alguns versículos aqui, a gente vai comentando, né? Isaac já estava velho e havia ficado cego. Tá? Isaac ficou velho e cego. E um dia ele chamou Esaú e o seu filho mais velho e disse, meu filho, e o filho respondeu, estou aqui, pai. E o pai lhe disse, você está vendo que estou velho e que um dia desses eu vou morrer. Então pegue o seu arco e as suas flechas. Esaú era caçador, tá? Esaú era caçador. Pegue o seu arco e suas flechas, vá até o campo e cace um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Esaú era um exímio caçador e já Isaac gostava de comer as suas caças. Tá? Então ele pede, olha, vai, caça, prepara de uma forma saborosa e traga para eu comer. Depois de eu comer, eu lhe darei a minha bênção antes de eu morrer.
Rebeca estava ouvindo essa conversa entre Isaac e Esaú. Rebeca estava lá prestando atenção no que Isaac estava falando com o seu filho Esaú. E enquanto Esaú foi caçar, Rebeca disse para Jacó assim, eu escutei seu pai conversando com seu irmão, e ele vai abençoar o seu irmão com a primogenitura. Então ela disse assim, vai, escuta bem o que eu vou dizer, vai a um lugar onde estão os nossos animais, Rebeca falando para Jacó, vai a um lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. 2 dos melhores cabritos traga para cá. Eu vou preparar uma comida para o seu pai, uma comida saborosa, e você vai levar para ele comer. Você vai levar para ele. Depois o seu pai vai abençoar você antes de morrer. E aí Jacó disse para a mãe assim, mas mãe, não vai ser possível. Não vai ser possível porque o meu irmão é peludo e eu não tenho pelos. Meu irmão é muito peludo e eu não. Eu não sei, não sei como fazer, como vai ser possível isso acontecer, porque meu pai, embora esteja cego, ele vai me tocar. E ele vai perceber que eu não sou Esaú. Ele vai perceber que eu sou Jacó. E aí a mãe também fez os seus planos. E disse aqui, olha, mãe, mas a mãe respondeu, nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vai e traga os cabritos. Jacó foi, pegou os cabritos, levou à sua mãe, estou no versículo 14, ela preparou a comida saborosa, como Isaac gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Eu acho que agora caiu a transmissão, né? Me ajudem, caiu. Vocês ainda me acompanham aí ou estamos com problemas em reproduzir o vídeo? Se vocês puderem me dar um retorno. Continua normal? Ok. Eu acho que o problema está aqui em casa, então. Muito obrigado. Eu vou continuar aqui, então. Eu vou esquecer o meu notebook aqui. Tá? Eu vou continuar aqui sem olhar para o notebook mais, ficar só no computador aqui mesmo. Boa noite, pastor Ayrton. Seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui. Tá? O senhor está sempre aí, tem alguns estudos bem bacanas com a gente hoje aqui também. Seja muito bem-vindo. Eu vou aproveitar para dar minha saudação também aqui ao Jefferson Monteiro, né? Seja muito bem-vindo, Jefferson. Que bom ter a sua companhia também. Tá? São os dois que eu ainda não havia cumprimentado. Tá? Muito bem, que bom ter a sua companhia aqui comigo também. Tá? Bom, então, só recapitulando, tá? Rebeca fez dos cabritos, fez a refeição, preparou uma comida saborosa, com a pele, com o pelo dos cabritos, ela cobriu os braços e o pescoço de Jacó e vestiu nele a roupa de Esaú. E aí Jacó foi levar a comida para o seu pai. Tá? Eu vou relatar aqui, não vou continuar lendo, vou relatar aqui o episódio na sequência. Quando Jacó levou a comida, o pai ouviu a voz e... Não, mas você é Esaú? Sim, sou Esaú. E aí Jacó
Isaac pediu para ele se aproximar, ele apalpou, viu que tinha os pelos e sentiu o cheiro da roupa de Esaú, mas ainda com dúvida, ele comeu a refeição preparada por Rebeca e achou saborosíssima, né? Elogiou ao filho Esaú, achando que fosse Esaú, e abençoou. Só que a gente sabe, né, que não era Esaú que ali estava, era Jacó. Era Jacó que estava, naquele momento, recebendo a bênção ou o direito à primogenitura. Tá? Era Jacó que estava recebendo o direito da primogenitura. E com isso então, Esaú perdeu, né? Perdeu esse direito. Tá? Seria exatamente esse o plano de Deus? Seria exatamente assim que Deus havia programado ou planejado acontecer? Tá? Eu não sei. Eu não sei se seria exatamente assim. O que eu sei é que Deus dirige a história. Tá? Deus dirige a história. E mesmo que não tenha sido esse o planejamento de Deus, foi dessa maneira que aconteceu o plano se concretizar. Rebeca quis dar uma ajudinha, porque Deus havia lhe feito aquela revelação. O filho mais velho servirá ao filho mais novo. A Rebeca resolveu dar esta ajudinha. Bom, a gente sabe que Deus até mesmo usa a fraqueza, até mesmo a fraqueza humana é usada por Deus para cumprir os seus planos, seu plano de justiça. Tá? Deus cumpriu o seu plano, mesmo com essa intervenção, mesmo com essa, entre aspas, ajudinha que Rebeca quis dar a ele. Tá? Bom, por que aconteceu estas coisas? Por que é que Jacó foi abençoado e não Esaú? Jacó também se sentia no direito de receber essa bênção. Afinal, antes de Jacó ser abençoado por Isaac, o que aconteceu foi que Esaú, ele fez pouco caso desse direito de primogenitura. Fez pouco caso. Ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. Vendeu, fez pouco caso. Ele havia ido caçar, a gente falou, ele é caçador, ele havia ido caçar e quando voltou estava com muita fome. E Jacó estava fazendo uma refeição. Estava fazendo uma sopa de lentilhas, tá? E aí Esaú pediu, vamos ler o texto, no capítulo 25, para vocês entenderem a esperteza de Jacó, tá? E o vacilo de Esaú, tá? Que fez pouco caso do seu direito de primogenitura. Capítulo 25, versículos 27, a partir do versículo 27, diz assim: os meninos cresceram, Esaú e Jacó. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer a carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram o nome de Esaú, em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Parece que é conhecida essa história aqui, né? Quando a gente é criança, a gente quer alguma coisa e o irmão faz isso para mim. Não, só faço se você fizer aquilo.
Tá? Só te dou se você fizer aquilo para mim, tá? Me der esse favor, enfim. Foi assim que Isaac fez com Esaú. Sim, eu deixo, mas você vai passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse, está bem, eu passo. Eu estou quase morrendo. Que valor tem? Veja, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? E aí Jacó disse, então jure primeiro. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Isso nos faz pensar em algumas coisas. Primeiro que Jacó, pensando nesse episódio, Jacó, ele tinha um direito, porque Esaú desprezou, Esaú vendeu para ele o direito de filho mais velho. Por outro lado, nos faz pensar na nossa própria vida, no nosso dia a dia, será que às vezes a gente não troca as bênçãos de Deus por uma satisfação momentânea? Será que a gente não troca as bênçãos de Deus na nossa vida, que já são nossas, por algo instantâneo? Por um momento apenas? Por um instante apenas? Tá? É de se pensar, de se refletir a respeito disso também. Vejam, Esaú não teria passado por tudo que passou, Esaú não teria passado por aquele instante de revolta, quando chegou e o irmão já tinha sido abençoado, se não tivesse cedido a um prato de sopa, de lentilhas. Se bem que um prato de sopa de lentilhas é muito gostoso, né? Mas não vale um direito de primogenitura. Não vale de forma alguma. A bênção já era de Jacó, já era de Esaú. A bênção já era dele. Tá? Ele não precisava buscar essa bênção, ele não precisava correr atrás dessa bênção. Já era dele. Assim como para nós, a justiça de Deus já é nossa. Já é nossa pela fé. Nós não precisamos correr atrás da justiça de Deus. Em Jesus Cristo, mesmo que morreu, há poucos dias nós lembramos disso, que ressuscitou, em Jesus nós já somos justificados. A gente não precisa correr atrás dessa bênção. Ela já é nossa. Mas a gente não pode desprezar esta bênção. A gente não pode trocar esta bênção por quaisquer coisas, por uma satisfação momentânea, por um momento de prazer, por um momento de satisfação, por um momento de satisfazer o que nós, sei lá, qualquer coisa que nos faça desviar, que nos faça perder, que nos faça fazer o que é diferente daquilo que Deus quer para nós. Tá? Nós precisamos nos manter nesta bênção de Deus. E aí vem a necessidade da nossa consagração, da nossa dedicação ao nosso Deus. O que aconteceu naquele momento, quando Esaú desprezou o seu direito à primogenitura, levou a Isaac a abençoar a Jacó, mesmo sendo enganado também. Vejam quantas coisas acabam bagunçando, acontecendo, quando a gente não anda, quando a gente não faz as coisas de acordo com o que nos é dito por Deus, nos é ensinado por Deus. Tá? Houve uma bagunça e até mesmo aconteceu uma ruptura na família, uma divisão. Jacó precisou fugir para não ser morto pelo seu irmão. No capítulo 28 de Gênesis, nos primeiros versículos, nós lemos isto. Então Isaac chamou Jacó
e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa de seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos dessa terra, onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse embora para a Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó. Esaú ficou sabendo que Jacó tinha abençoado e queria matar. Isso na sequência do nosso texto, nós vemos a revolta de Esaú com Jacó. Com medo, então, quem sabe também com remorso, não sei se estava com remorso, mas com medo estava, né? Pelo que tinha feito, orientado por sua mãe, Jacó vai para a casa do seu tio Labão. Fica por lá e durante a noite, durante a sua viagem, à noite, Jacó dorme e ele tem um sonho. Tá? E nesse sonho, Jacó tem um sonho de uma escada que vai até o céu, tá? Que vai até ao céu e ele sobe e desce, os anjos sobe e desce por esta escada, e neste sonho, Deus consagra Jacó como um instrumento da sua aliança. Deus consagra Jacó e dá a ele as suas bênçãos. Vejam, no versículo 10 a 17 do capítulo 28, Jacó saiu de Beceba a fim de ir para Harã, e de tardinha chegou a um lugar chamado Sagrado e passou ali a noite. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, Deus de seu avô Abraão e Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de você e de seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. E aí a gente aponta lá para Jesus, tá? Dessa linhagem de Jacó viria o Salvador Jesus. Tá? Então, por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Mais uma vez, nós vemos a mesma atitude que Deus teve com Noé, com Abraão. Assim como eles, Deus fez essa aliança e essa aliança persiste. E a mesma coisa que Noé e Abraão fizeram, Isaque também fez. Ele erigiu um altar a Deus e adorou a Deus. Ele adorou ao Senhor. Tá? Após esse sonho, após esse momento. A justiça de Deus na vida de Jacó é tão impactante, de Noé também foi, de Abraão também foi, que não fizeram outra coisa, não podiam fazer outra coisa senão adorar ao Senhor Deus e santificar a sua vida a Ele. Deus abençoou Jacó. Deus abençoou grandemente a vida de Jacó. Tudo que Jacó fazia prosperava. Como Jacó prosperava, como Jacó crescia, como Jacó ficava bem, né, em tudo o que ele fazia. Ele foi até a casa dos seus parentes e na casa de Labão, o seu tio,
ele também fazia, as coisas que ele fazia, Deus fazia crescer cada vez mais. Ele separava as ovelhas iam crescendo, iam se multiplicando, iam dando crias, assim, e ele vai melhorando a sua condição. E aí tem o episódio que a gente conhece de Jacó, que ele trabalha 14 anos, é muito amor, né? 14 anos para casar-se com Raquel. Raquel é a moça que ele encontra no poço, ela está lá para dar água para as ovelhas, e aí ele ajuda, ele tira a água, enfim, dá água para as ovelhas e enfim, cuida do rebanho juntamente com ela. E ele logo se apaixona por Raquel. E ele pede ao seu tio Labão para casar-se com ela. E Labão, na sua esperteza, lá no capítulo 29 e 30, nós temos essa história, na sua esperteza, ele disse, olha, você pode casar com Raquel, sim. Trabalha 7 anos para mim e ao final desses 7 anos você pode casar-se com ela. E Jacó trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel. Quando completaram-se os 7 anos, Labão disse, não, mas não dá para ele casar-se com Raquel, porque eu tenho uma filha mais velha, que é Lia, tá? E aí, na hora do casamento, ele traz a filha mais velha em vez de Raquel. Jacó se casa com ela, sem saber que não era Raquel, e aí, então, no dia seguinte, ele vai reclamar com Labão, e Labão diz assim, olha, trabalha mais 7 anos, para mim. É isso aí, Jefferson, que baita amor, né? Trabalha mais 7 anos, e aí você se casa com Raquel também. Foram mais 7 anos de trabalho, 14 anos trabalhados para casar-se com a mulher da sua vida, com Raquel. Tá? Esta é a história lá, né, da vida dele, juntamente com a sua família, com a família com seus parentes, né, com Labão e as suas filhas. Deus abençoou Jacó, Deus abençoou muito a Jacó. Tá? E chegou o momento em que Jacó, ele se lembra do seu irmão, ele se lembra da sua casa, e ele quer voltar. E Deus abençoou de maneira tão especial a Jacó, que com o seu arrependimento, Jacó se arrepende de ter procedido mal com o seu irmão e quer voltar para casa, voltar para junto da sua família. E Deus abençoou de maneira tão especial a Jacó, que o seu irmão Esaú o recebeu bem, o perdoou e recebeu bem. Tá? E houve paz entre eles. Eles viveram em paz. Assim, Deus abençoa os seus filhos quando eles também se consagram. Quando nós nos consagramos a Deus, quando nós colocamos a nossa vida sob a direção de Deus, e Deus vai dirigindo a nossa história e nós vamos permitindo isso acontecer, Deus também nos vai abençoando. Em Jacó, Deus continuou a sua aliança. Quando Jacó voltou para casa para encontrar-se com seu irmão, Deus abençoa ele também no momento em que Jacó acabou lutando com Deus durante a noite inteira. E chega um momento em que o anjo de Deus disse, eu vou embora, e Jacó falou para ele assim, eu não vou deixar o Senhor partir, sem que antes me abençoe. E Jacó foi abençoado assim. Jacó foi abençoado. Nesse momento em que Jacó fala isso, Deus não só o abençoa, mas Deus muda o nome de Jacó. A partir daquele momento, Jacó é chamado de Israel. Até hoje, né, quando a gente fala sobre o povo de Deus, a gente fala do povo de Israel. O povo de Israel.
Meus irmãos, Deus tem planos para a minha vida e para a vida de vocês. Deus tem planos muito especiais para todos nós. E Ele vai cumprir esses planos. Ele vai cumprir com toda certeza. A nós cabe permitir isso acontecer em nossa vida. A nós cabe permitir que a palavra de Deus, que os seus projetos para a nossa vida sejam concretizados. E nós vamos fazer isso, nós vamos permitir isso acontecer com a nossa vida de consagração e dedicação ao nosso Deus, com a nossa vida de observância na sua palavra, a nossa vida de observância da sua vontade. A justiça, a graça de Deus já é nossa, a salvação já nos é conferida, já nos é concedida, aliás, por causa da obra e do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. A gente está certo disso. Tá? Então, mantenhamos-nos nesta certeza e não vamos trocar essa graça, essa bênção de Deus por qualquer outra coisa. E Deus vai nos fazer prosperar também. Prosperar em riqueza? Eu não sei, talvez sim, talvez não. Mas prosperar na fé, prosperar na bênção, na salvação, isto com certeza, sem dúvida alguma. Estejam certos disso. Estejam certos desta verdade. Tá? Nessa questão das bênçãos espirituais, nós seremos realmente muito prósperos, sempre, com toda certeza. A história de Jacó continua assim, com uma vida consagrada a Deus. E ele prospera aos olhos de todos os povos. Nós vamos prosperar também aos olhos das pessoas que nos veem como cristãos. E Deus vai continuar nos abençoando com toda certeza. Estejam certos disso, tá bom? Deus está dirigindo a nossa vida. Deus está dirigindo os nossos passos, a nossa história, e a gente pode se alegrar muito com isso. E eu me alegro aqui em ter podido estar com vocês nesses momentos, nesse pequeno tempo, e me alegro aqui com a presença também da Edneia Bolsoni, vizinha dos meus pais, lá em Linhares, no Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Edneia. A Sueli Bold também, seja muito bem-vinda, Sueli, que bom tê-la aqui conosco também. A Nilda Nesorg, muito boa noite, a Nilda. A Neuza Mudes, a Neuza também é de Linhares, né? Muito bem, Neuza, que bom ter a sua companhia aqui comigo também, nesse momento. A Maria Magalhães, muito boa noite, tá? Seja bem-vinda também. As outras pessoas todas, eu acho que eu já relacionei antes, que eu já cumprimentei antes, tá? Que Deus esteja com todos vocês sempre, tá bom? Muito bem. Eu quero orar com vocês, tá? E pedir a Deus a bênção dele sobre a vida de cada um, tá? Gracioso eterno Deus e amado Pai Celestial, o Senhor nos escolheu para sermos o seu povo e o Senhor tem dirigido a nossa história, a nossa vida. Todos os dias nós somos abençoados pelo Senhor com as bênçãos que necessitamos para essa vida aqui neste mundo. E o Senhor tem nos abençoado também com as bênçãos necessárias para a vida eterna no céu. Nós temos fé em nosso coração, nós temos a consciência que nos permite reconhecer os nossos pecados e confessá-los, e aí nós temos o perdão que o Senhor nos concede. Nós temos a certeza da vida eterna, da salvação por meio de Cristo Jesus. E que bom que o Senhor conduziu a história também através de Jacó, para que dele, ou por ele, todas as nações da terra, todos os povos da terra fossem abençoados. Isso aconteceu com o nascimento de Jesus Cristo. Louvado seja, Senhor. Louvado seja por esta dádiva maravilhosa concedida a todos nós. Dá que nós mantenhamos firmes na fé, que não troquemos a tua bênção, as tuas dádivas, por quaisquer outras coisas na nossa vida, mas mantenhamos-nos sempre firmes e confiantes na condução e na direção que o Senhor tem para a nossa vida. Por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe sempre, sempre mesmo, a cada um, tá? Com a sua graça, com as suas bênçãos, em
todo o tempo. Que Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Obrigado pela companhia, que Deus esteja com todos, tenham todos uma boa noite, tá?